Muita gente me procura com uma vontade sincera de mudar, de transformar a vida, porque está passando por situações no relacionamento, no trabalho, com família, com os filhos, né, com parceiro, e sente às vezes que quer mudar, tem um plano, né, quer realmente conquistar algo diferente, mas não consegue sair do lugar, não sabe como se movimentar. E isso que eu quero falar com você hoje, onde é que pode estar a raiz dessas situações? Por que nós, né, numa grande maioria, nos encontramos às vezes assim, empacados numa situação, não estamos assim totalmente infelizes, mas também não estamos felizes, é como se estivéssemos numa situação morna, né? No trabalho, a gente realmente não tem aquela felicidade com o que faz. O relacionamento, né? Vai, né? Não é uma coisa ruim, mas também tá meio sem um tempero. E assim tudo, né? A gente vê a nossa vontade, o nosso ânimo de realmente buscar algo novo, fazer um curso, enfim, coisas que poderiam fazer a nossa vida diferente, uma maneira diferente de ver a vida. E às vezes a gente se depara achando que tem que ser assim mesmo, que a vida precisa ser assim, né? Mas não precisa não, a vida pode ser diferente. E isso tá dentro de cada um, ninguém muda com as coisas de fora. Esse é o grande segredo. E é disso que nós vamos falar. Então seja bem-vindo aqui nesse bate-papo comigo. Eu sou Silvana Rossini, eu sou terapeuta holística e life coach. E aqui é um bate-papo para a gente conversar um pouquinho sobre o que pode ser diferente na nossa vida. Como que a gente pode ver as situações de perspectivas diferentes. A gente vem fazendo as coisas sempre do mesmo jeito, né? E tendo sempre os mesmos resultados. Então, se a gente quer ter um resultado diferente, nós temos que mudar o quê? A fonte disso. Então, é a nossa atitude, é a nossa escolha, é a nossa decisão. Então, como que eu mudo isso? Como que eu mudo o resultado das minhas escolhas? Escolhendo diferente, pensando diferente, buscando em lugares diferentes. E quer saber aonde está a fonte de todas as mudanças? Você sabe quem é que pode te ajudar profundamente nessa mudança? Você. Porque você traz dentro de você as potencialidades da transformação, da mudança. A vida é assim. E enquanto a gente procura fora, a solução fora, aonde quer que seja, numa outra pessoa, numa situação, a gente não muda. As coisas de fora, sim, podem ser ferramentas, podem ser caminhos, né? Um terapeuta, um livro, um curso, uma pessoa, né, uma religião, enfim, coisas externas, né, desenvolver a espiritualidade, coisas externas podem sim nos ajudar, mas o núcleo da mudança está dentro de nós. E é só quando a gente se abre para essa possibilidade de olhar dentro é que as coisas verdadeiramente começam a mudar. Eu vou contar para vocês um pouquinho da minha própria história, né? Por anos eu tô nessa jornada de autotransformação, de autolibertação. Cada hora uma situação nova, né? Às vezes a gente pode pensar assim, nossa, mas você já se libertou, você já, né? Você é terapeuta, você já tá num outro nível. Eu diria que em algumas coisas sim, porque eu venho trabalhando dentro de mim, né? Porque por muito tempo eu busquei do lado de fora. Por muito tempo eu busquei a aprovação das pessoas, né? Será que eu tô agindo certo? Será que essa maneira de pensar as pessoas vão gostar? O que as pessoas vão pensar de mim se eu começar a mudar? Né? Eu sempre busquei algo assim, mas sempre aquela preocupação, nossa, o que minha família vai pensar? Né? As pessoas que já me conhecem de uma determinada maneira, como é que elas vão me ver? Né? Então tinha sempre essa coisa assim, tinha um lado meu me chamando para uma mudança, para uma transformação, para eu ser quem eu realmente era, e tinha o outro lado que me puxava, que me segurava,
porque eu tinha essa coisa muito forte da opinião do outro. E eu te digo, e eu conheço muita gente, muitos clientes chegam para mim com as mesmas situações, com um lado verdadeiro querendo mudar, querendo viver algo diferente, porque está de saco cheio do que está vivendo, do tipo de sentimento que tem carregado, só que tem algo forte que segura. Né? Isso são coisas muito diferentes, porque depende de pessoa para pessoa, né? Tem gente que vai se preocupar com o que o outro vai pensar. Tem gente que vai olhar para si e falar, mas eu não tenho capacidade de fazer isso, né? Tem outro lado ainda da gente que às vezes fala assim, mas acho que na verdade eu não mereço, né? Não, isso está muito distante de mim, né? E tem outra assim, fala assim, nossa, mas eu não sei nem por onde começar, né? Como assim? Como ser diferente? Eu fui assim minha vida inteira. Tudo bem que eu não estou muito feliz, isso aqui não é algo assim, mas tudo bem, estou trocando a vida. Gente, não é muito assim, a gente não vê muito isso. Mas eu quero te dizer que por experiência própria, é por isso que hoje eu faço o que eu faço e amo demais ajudar as pessoas a encontrarem esse caminho, porque mudou a minha vida. Porque eu consegui aplicar em mim, e eu tenho aplicado ainda, eu sei que eu ainda tenho muito a aprender, a evoluir, mas eu já consegui, eu já andei um pouco nessa jornada, por isso eu estou aqui disposta a te ajudar, a caminhar também por essa jornada, e olhar para dentro de você. E esse é o processo que nós chamamos de autoconhecimento. Ele é um processo, ele não é uma coisa, não é eu quero fazer autoconhecimento. O autoconhecimento é um processo. E o que está dentro desse processo? Está nos conhecermos exatamente quem nós somos em nossa essência, a maneira que nós somos criados, com todas as potencialidades, porque acredite, nós fomos criados pelo amor universal, que para uns pode chamar Deus, para outros pode chamar energia, para outros higher self, enfim, o nome em si é de acordo com o que você acredita, mas a essência disso é fomos criados por algo muito, muito maior do que nós somos e que por puro amor constituiu a nossa essência. E essa essência, ela carrega virtudes, ela carrega qualidades, muitas delas ainda em pequenas sementes que precisam ser cultivadas, precisam ser cuidadas para que elas cresçam. Mas já existe tudo dentro de nós. Então, quando nós buscamos a solução do lado de fora, nós estamos nos distanciando da solução, porque a solução está na nossa essência. Só que o que acontece? Porque nós, por gerações e gerações, fomos treinados a buscar do lado de fora, né? Nós nos esquecemos de nós mesmos, então nós não olhamos para dentro. Então a gente fica atrás da pílula mágica de achar algo lá de fora que vai me ajudar a mudar. Só que quando a gente desperta para isso, quando a gente desperta para a essência, para essa busca interna, então eu começo a perceber que eu tenho essas qualidades. Só que junto com isso, eu também descubro as minhas limitações, né? Porque na maioria das vezes a gente começa a se sentir desconfortável e é a vida nos empurrando para sair da zona de conforto através do quê? Dos desafios da vida, dos conflitos que aparecem, dos problemas, porque é para chacoalhar nossa estrutura. Para quê? Para que a gente se mova, para que a gente saia do lugar, porque a vida é alegria, a vida é felicidade e é um direito de todo ser. Então, quando eu estou muito estacionado, estagnado em algo, a vida vem e me balança, mexe a minha estrutura. Para quê? Para que eu me mova, para que eu vá em busca de algo que vai me ajudar a sair daquele estado que me incomoda. E é exatamente esse o processo do autoconhecimento. Agora, muitos de nós, né, eu já fiz muito isso, acredite, hoje eu tenho uma outra visão da vida, mas eu já fiz muito o quê? Cada vez que o problema chegava em mim, eu queria empurrar para longe. Eu não queria viver aquele problema, eu queria me livrar dele, né? Existem várias formas da gente se livrar, né? Quote and quote, né? A gente acha que vai se livrar de um problema empurrando ele para longe.
mas a gente não vai. Sabe por que a gente não vai? Porque quando o problema aparece, ele é um convite. Ele é um convite da vida para que a gente se mova. Então ele vem para você olhar para ele, para você abrir espaço para que ele exista na sua vida naquele momento, para que você possa então falar o que eu preciso fazer. Né? Então, se eu estou tendo um desafio na minha vida que está me causando muita ansiedade, muito estresse, muita falta de paciência, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que fugir, né, disso tudo? E tem muita gente que foge usando o excesso da bebida, o excesso do sexo, o excesso das drogas, enfim, sai de si. Então, não, eu não posso pensar nisso. Né? Então, busca fugas para se desconectar e se distrair como se isso fosse resolver. Né? Momentaneamente, enquanto você está vivendo o prazer daquela situação, sim, você se desconecta um pouco daquilo. Mas é só passar e aí você não só se reconecta com o conflito, com aquele desafio desconfortável, só que além disso ainda vem uma situação onde a sua consciência também começa a te alertar sobre a escolha da fuga que você fez. Então você já tinha um problema a resolver que não foi resolvido, e aí além disso você tem ainda a consequência da fuga, né? Do que quer que seja que você tenha escolhido como fuga para se desconectar de resolver o que a vida estava te convidando a resolver. Então esse processo de autoconhecimento, ele é um processo que exige de nós, eu não vou dizer exige, né? Mas que convida a todos nós a um processo de coragem. Então, quando eu tenho a coragem de realmente olhar para dentro de mim, de realmente buscar o que é que esse problema está tentando me ensinar, aí sim eu estou começando a abrir espaço dentro de mim para enxergar realmente aonde eu estou, quem eu sou e o que eu posso fazer para mudar a situação que me incomoda. Então nesse processo de eu conhecer aonde eu estou, que são principalmente os conflitos em que a vida está me mostrando, eu vou começar a buscar dentro desse desenvolver, desse conhecimento da minha essência, qual é a virtude que eu estou sendo convidada aqui a desenvolver. Então, se eu estou tendo situações muito severas de impaciência, o que a vida está me convidando? A desenvolver a paciência. Agora, gente, como vocês acham que nós desenvolvemos paciência? Meditando, né? Me isolando totalmente dos problemas da vida, de tudo. Eu sou uma pessoa extremamente paciente. Não! A gente desenvolve paciência dentro das situações de impaciência que nós vivemos. Então, cada vez que você está ali para explodir, porque a impaciência, né, tem uma situação ali que está tirando a sua paciência, ali é a hora de treinar a sua paciência. Respira fundo. 2 vezes, sai um pouquinho, desconecta, sabe? É ali, é na hora. Claro que na hora em si você não vai, né, se transformar na calma em pessoa, mas olha, tá bom, eu estou percebendo que eu estou passando por uma situação de impaciência. Então é aquilo que eu falei, é você abrir espaço para que as coisas possam conviver no seu mundo. Então, você percebeu a impaciência? Presta atenção. Realmente eu estou muito impaciente. Essa situação está me tirando muito do sério. Peraí, eu vou tentar, pelo menos eu vou tentar, né? Eu vou buscar silenciar. Se nesse momento não há nada que eu possa fazer ainda para transformar isso, eu vou silenciar, eu vou tentar me desconectar um pouco disso para que eu recupere o meu equilíbrio e possa olhar para isso. Então isso já é um pequeno passo na direção de desenvolver um pouquinho de paciência. Então eu estou dando só um exemplo de uma virtude, né, que é a paciência, e que eu vejo, né, tanto em mim quanto em quantas e quantas pessoas que eu converso que passam pelo desafio da impaciência, de desenvolver a paciência.
e tantos outros, né? São tantas situações que a vida nos traz, tantos desafios. Então, o convite do autoconhecimento é você abrir espaço para que todos os seus conflitos, todas as suas limitações, as suas crenças limitantes, elas tenham espaço para existir. Para que você possa transformar algo, você tem que conhecer. A gente não muda o que a gente não conhece, gente, isso é um fato. Então, quando você começar a olhar para cada situação da sua vida, com esse olhar de, tá bom, o que está aqui presente nesse momento? Que sentimento que está aqui em mim agora? Por que ele está aqui, né? O que a vida está me convidando a desenvolver, né? Então, e como que a gente se prepara para isso, né? Aí vem as ferramentas. Aí sim, ferramentas, ajuda. A gente vai criando essa nossa caixinha de ferramenta dentro de nós. Aí o externo pode sim nos ajudar. De que maneira? Fazer sessões de terapia e de coach, né? Por favor, estou aqui à disposição. Brincadeira, tem muitos profissionais excelentes no mundo, né? Como o trabalho que eu faço, eu também me dedico muito e gosto muito de fazer esse trabalho com os meus clientes, mas buscar uma ajuda profissional é um caminho muito bom, muito interessante. Inclusive, um dos modelos de terapia que eu trabalho, né? Eu trabalho com 3 que são os principais, que é a Internal Family System, que ele é baseado num modelo de psicologia criado nas décadas de 80, que tem o foco de ajudar a pessoa a acessar a sua essência divina, os seus potenciais interiores, para a partir daí, né, estando em equilíbrio e fortalecido, lidar com as suas limitações, que nesse modelo nós chamamos de partes. Tem um outro modelo de terapia que é chamado de transpessoal consciencial, que também é muito, muito parecido e trabalha muito em conjunto com o Internal Family System, que também é a busca do desenvolvimento das virtudes. Então, são essas virtudes em latência, em semente, que eu carrego na minha essência divina, em que eu vou trabalhar para que elas vão cada vez se desenvolvendo, para que através dessa conexão com a minha essência, eu trabalhe as minhas limitações. Então, os modelos andam muito, muito próximos, né? E a psicologia positiva, que é um outro modelo de psicologia que eu uso, que é a gente realmente buscar o sentido da vida, a positividade, a gente trabalhar com o que faz sentido pra gente, né? Sempre de forma positiva, olhando inclusive os desafios como atitudes positivas que a vida nos convida. Então, nesses modelos, né, são essas as que eu trabalho, a gente trabalha o como. Então, eu vou desenvolvendo junto com o meu cliente as ferramentas para que ele vá desenvolvendo em si, né, esse caminho de acesso para as suas potencialidades, para o desenvolvimento das suas virtudes, para que aos poucos vá lidando com as limitações, com os conflitos que carrega. E aí vai transformando com compaixão, com paciência, com muita amorosidade consigo mesmo, com muito carinho, com muito respeito, porque mudança não é imposta, né? Tudo que a gente impõe, que a gente tem que fazer, eu tenho que mudar, eu tenho que ter paciência, eu tenho que ter menos medo, eu tenho que ter coragem. Você não está partindo da sua essência. Você está agindo a partir de algumas partes suas que tem ali algo a cumprir, que você tem que... E aí é pesado, porque o processo de autodesenvolvimento não é pesado, ele é leve, porque ele trabalha não é no tempo de Deus, é no tempo certo, né? Então a gente não fica nem na inércia, sem sair do lugar, né, procrastinando, mas a gente também não fica forçando, a gente trabalha no equilíbrio do desenvolvimento. E o equilíbrio do autodesenvolvimento é exatamente fazer esse trabalho de autoconhecimento da minha essência, das minhas limitações e trabalhar as duas coisas juntas.
Eu não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar de uma parábola que Jesus conta, né, no Segundo Testamento, que chama o joio e o trigo. Então, terapeuticamente analisando essa parábola, o que é o joio e o que é o trigo? O trigo são as nossas virtudes, o joio são as nossas crenças limitantes. Então, quando o joio e o trigo estão crescendo junto, eu não vou contar a parábola aqui, mas a moral da história, né, é que a mensagem foi, né, o servo foi e perguntou ao Senhor, alguém veio e semeou joio no meio do trigo, né, o Senhor deseja que eu vá e arranque o joio, né, tipo assim, vamos forçar e vamos arrancar esse joio que está aqui no meio do trigo? E a resposta do Senhor foi muito interessante. Ele disse, não, deixai crescer joio e trigo, porque vai chegar um momento em que quando eles estiverem grandes, né, assim, quando um vai se destacar do outro, né, por conta eles têm cores diferentes, e aí sim, nós vamos poder arrancar o joio e o trigo e então separar. E aí o joio nós podemos sim, nesse momento, jogar e queimar, e aí vamos ficar apenas com o trigo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que à medida que eu navego no autoconhecimento, eu não vou transformar assim, né? Eu não vou impor, não tem como eu dizer assim, a partir de hoje eu só sou virtude. Não quero mais nenhuma crença limitante dentro de mim. Acabou. A partir de hoje é só trigo aqui dentro. O joio, quero jogar tudo fora. Bom seria, né? Mas a vida não é assim, porque para que a gente de fato mude, né, a gente tem que transformar. Então, transformar o joio no trigo, transformar crença limitante em virtude é um processo. Então, eu primeiro conheço o meu joio, então eu conheço a minha crença limitante, e aí eu conheço qual é a virtude que já existe na minha essência divina, que pode ajudar a, vamos dizer assim, substituir, transmutar aquela crença, aquela dificuldade. Então eu passo aqui, ao invés de eu continuar investindo tempo nas minhas crenças, né? Ou seja, alimentando as crenças, os meus conflitos, eu reconheço a presença daquele conflito na minha vida, eu reconheço aquela limitação que eu carrego, mas eu me esforço para desenvolver a virtude que corresponde, como se fosse o antídoto, né? Então, eu pego esse joio dessa limitação e eu pego o trigo da minha virtude e eu começo a cuidar do trigo, eu alimento o trigo, eu cuido para que ele cresça forte e saudável. Porque vai chegar um momento que o trigo vai estar grande o suficiente para que o meu joio possa ser retirado do meu sistema. Então é mais ou menos assim que funciona o processo de autodesenvolvimento através do autoconhecimento. Então, tudo está dentro de nós. O autoconhecimento é um processo de autolibertação, de autodomínio e de autotransformação. Então, quando eu passo por esse processo, o resultado disso é autoconfiança, o resultado disso é segurança íntima, o resultado disso é autonomia da minha essência. Eu tenho autonomia sobre quem eu sou, sobre as virtudes que eu carrego, sobre quem eu realmente sou nesse mundo. Então, quando eu chego nesse ponto, essa autonomia essencial me dá essa autonomia emocional. Então, eu tenho um autodomínio. Eu sei quem eu sou, eu sei por que eu estou aqui e eu sei para onde eu vou. Então, tudo isso faz parte desse autodesenvolvimento, que é muito maior, né? A razão profunda de quem nós somos, por que nós existimos e por que nós estamos aqui, para onde a gente vai. Isso é a essência da explicação da nossa vida, né? Então, acreditar nisso e trabalhar por isso é o que nos move e é o que traz para nós o grande sentido da vida, é o que traz para nós a alegria de viver e é por onde a gente investe o nosso tempo e a nossa vida
nesse autodescobrimento. Então é isso que eu queria conversar um pouquinho com vocês, deixar aqui essas ideias do que é esse processo do autoconhecimento e dizer para vocês que eu tenho vários vídeos aqui no YouTube que vocês podem olhar, que fala de várias coisas, de vários modelos, né? Como é que eu uso a terapia dos chakras, por exemplo, né? Eu tenho o podcast que eu trago reflexões sobre assuntos do dia a dia, então pode ser aqui no meu canal ou pode ser no podcast, você pode achar, né, no podcast Silvana Rossini, lá o nome do podcast é Viagem Interior, tá em todos os lugares em que você tem acesso a podcast, não importa se é Android ou Apple, o seu device, você tem como acessar o aplicativo do podcast e aí você pode acessar o meu podcast e ouvir, é semanal. Toda segunda eu posto uma atualização lá. Também me segue ali no Instagram, no Facebook, tem sempre coisa nova. Eu todo dia, né? Toda semana tem coisa nova, reflexões novas, né? E eu também ofereço o meu trabalho de coach, né? Então eu tenho esse trabalho de coach e terapeuta, que são as sessões individuais de 60 minutos. É um trabalho que eu faço online, eu atendo no mundo inteiro, né? O meu foco maior está em clientes brasileiros, então onde você estiver no mundo, você pode fazer sessões de terapia e coaching comigo. E eu te digo assim que vale muito a pena, né? Eu cheguei no que eu estou hoje, que eu trabalho com isso, mas eu sou assim uma fã número 1, né, de fazer terapia, de buscar ajuda desses modelos de terapia de psicologia moderna que fazem um efeito profundo na nossa vida. E não tem preço você transformar a sua vida. Não dá para medir o quanto é bom viver essa situação de autolibertação, essa autonomia emocional. É bom demais. Experimenta e você vai me dizer. Então não esquece de me seguir aqui no canal, né? Se inscreve no meu canal, ativa o sininho para você sempre receber o que eu tô postando de novidade. Me acha lá no Instagram, no Facebook, ouve meu podcast. Eu também, além das reflexões de podcast, eu tenho meditações lá também, tá? E tem o meu website que é silvanarossini.com, que lá também eu conto um pouco mais da minha história. Então fica comigo, me segue, vamos trocando ideias e deixa aqui no comentário, né, o que é autoconhecimento para você? Como é que você vê isso? Onde é que você está nesse processo da sua vida? Conta para mim nos comentários e a gente pode ir trocando ideias. Inclusive, se tiver uma sugestão de algum assunto que gostaria de ouvir, deixa aí também a sua sugestão, que eu vou ter o maior prazer em falar sobre isso, tá bom? Um beijo no seu coração, obrigada por me ouvir até o final e eu espero que todas essas reflexões possam ter despertado em você a vontade de buscar o autoconhecimento, porque você, eu e todo ser humano tem direito e o dever de ser feliz.